Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Então, eu farei a leitura do texto, que está em Salmo, é o Salmo que o texto para a nossa exposição desta noite. Salmo de número 20, que diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitória, força de sua destra, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Teremos uma palavra de oração. Deus bendito, nós queremos louvar o teu nome, agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui neste dia, a saber, o dia do Senhor, para oferecer ao Senhor, Deus, um serviço no culto público, aonde ouvimos a tua voz por meio da palavra, aonde também temos oportunidade de oferecer ao Senhor, Deus, com cânticos dos lábios daqueles que professam o nome do Senhor. Somos convidados, ó Deus, a glorificar o teu nome, a tua majestade, a tua glória, teu reino, Deus. Como, ó Deus, o Senhor se apresenta no culto público para a tua igreja, sem reservas, prontamente abençoando o teu povo. E agora, Deus, quer dar aos teus pés, nós te pedimos, o Senhor, Deus, fale conosco, porque cremos tão somente que o Senhor é o profeta por excelência, aquele que governa todas as coisas, aquele que nos conhece e prontamente, ó Deus, falará à tua igreja. Ó Deus, segundo a tua boa vontade, ó Deus, segundo o teu querer, que o Senhor opere em nós nesta noite. No nome de Cristo e com o perdão dos nossos pecados é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como eu falei no início aqui, esses salmos, essa coletânea de salmos, que vai do Salmo 20 ao Salmo 24, são chamados, assim por se dizer, salmos messiânicos, porque, como eu bem disse aqui, eles são chamados salmos messiânicos porque eles retratam aspectos da vida e obra do Messias. Então, no Antigo Testamento, você tinha o anúncio do Messias, daquele que viria para libertar, e esse cumprimento, ele acontece com o advento da encarnação de Cristo, né? No ventre de Maria, as duas naturezas unidas, uma vez unidas, jamais podem ser separadas. Então, todas as profecias, elas se cumprem em Cristo. No entanto, você deve entender que há um contexto próximo, há um autor que se dá conhecido, no caso aqui desse salmo, salmo do rei Davi. Então você tem um contexto que o salmista vivia, e você tem a profecia deste salmo para aquele contexto. Deve ser entendido à luz do contexto e também ter a sua aplicação para nós. Então você tem no Salmo 20 aqui diante de nós, ele aponta, tendo em vista
que os salmos, eles apontam para os aspectos messiânicos, ele aqui, o Salmo 20, aponta para a invencibilidade do Messias. E você vai ver neste salmo, olhando para Davi, que é o rei de Israel, que é o autor deste salmo, você vai identificar. Então, no Salmo 20, que é o que nós estamos lendo, que lemos e vamos expor, nós temos, então, a invencibilidade do Messias. No Salmo 21, que será o próximo sermão, e não é o salmo todo, que é um salmo longo, nós vamos expor do 1 ao 11, nós veremos, então, o louvor que lhe é devido e deve ser rendido por ser o rei invencível. Então, você tem no Salmo 21 o rei invencível. E o Salmo 22, que será o terceiro sermão, ele mostra a sua vitória. Mostra que essa vitória do Messias, ela custou um sofrimento terrível, mas Deus, ele amparou ele em todo o tempo. E você vê isso no Salmo 23. E o desfecho de tudo isso não poderia ser outro, irmão, senão a entrada ou a entronização do Messias na glória eterna, como mostra o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso. O Senhor é o Rei da vitória. Então, enquanto vamos meditar nesses salmos a cada domingo, irmãos, nós vamos então entender que esses aspectos da vida do Messias, eles estão bem presentes nos salmos. Então, você vai ver que ele mostra o Messias como o Rei da Glória. No entanto, voltemos os nossos olhos para o Salmo 20. Esse Salmo 20, ele é um cântico congregacional. Se você não sabe, se nunca ouviu falar do cântico congregacional, permita-me explicar um pouco. O cântico congregacional era o cântico de Israel. A maioria dos salmos, a bem da verdade, quase todos eles, foram feitos para ser cantados no templo ou no tabernáculo, porque na época de Davi não tinha o templo, você tem o tabernáculo, era para ser cantado no tabernáculo e no templo. Então, todos os salmos eram para ser cantados. Então, os cânticos, Israel conhecia os cânticos que cantavam os salmos. E na igreja primitiva, a igreja cantava os salmos, então a igreja cantava. E aí, passados anos, o imperador ele tirou o cântico da igreja e devolveu aos monges. Então, ele colocou o canto gregoriano, o canto chão. É um cântico cantado só por monges, num tom só, e ainda em latim. Então, por décadas, por séculos, a igreja ficou sem cântico congregacional. Na Reforma Protestante do século XVI, Martinho Lutero e João Calvino, ele devolve essa igreja, ou seja, o cântico congregacional. Então, o cântico congregacional é a igreja cantando. Então, esse salmo, ele é um cântico congregacional, no qual nós vemos que era um costume de Israel. E você vai ver que no cântico congregacional, você vai ver o relacionamento de Israel com o seu Deus. Havia uma determinação na lei mosaica, por exemplo, meus irmãos, para que os israelitas buscassem a Deus antes de suas batalhas. Isso é interessante, porque isso nos remete direto a Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 e 4. Ou seja, todas as vezes que Israel saía para uma batalha, ou seja, para uma guerra, eles, antes de sair, eles buscavam a bênção de Deus, ou seja, eles deveriam buscar a Deus antes da batalha, porque se não fizessem isso, era possível que voltassem das batalhas derrotados e humilhados. Mas todas as vezes que eles buscassem a face de Deus, todas as vezes que eles buscassem a bênção, eles voltariam vitoriosos. Irmãos, o que tudo indica, este salmo ele se encontra em uma situação semelhante a essa. Ou seja, um contexto em que o rei Davi,
ele sai para a guerra, mas que antes de Davi, ou sair para a guerra, então quando ele escreve esse salmo, ele escreve para ser cantado pela congregação, e como rei, antes de sair para a batalha, para a guerra, juntos, ou seja, Davi com a congregação de Israel, eles buscavam a Deus, clamando por sua bênção, a fim de que pudessem vencer o inimigo, e assim então honrariam o nome de Deus que estava sobre o seu povo. Note que você vai perceber que nessas ocasiões, antes da guerra, a ideia lá, pelo menos no Antigo Testamento, era que o rei, ele oferecia sacrifícios, os quais eram ministrados pelos sacerdotes. Você vai ter isso, irmãos, aqui a partir do versículo 1 ao 5, você vai ter essa ideia. Enquanto o rei apresentava seus sacrifícios ao povo, palavras semelhantes a essas que estão do verso 1 ao verso 5 eram ditas. Ou seja, o indivíduo, certamente, creio eu que seria então o levita ou o sacerdote, ele fazia a declaração que está no versículo 6. Então, do versículo 1 ao versículo 6, você tem então essas palavras, o povo dizendo essas palavras, do 1 ao 5. Do versículo 6, você tem então aí como se fosse uma espécie de interlúdio, onde um sacerdote se levantava, então fazia essa declaração. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória, força de sua destra. Irmãos, e finalmente, toda a congregação elevava a sua voz, expressando a confiança e chamando e clamando por Deus, pedindo que Deus desse vitória ao rei, como bem está descrito nos versos 6, melhor dizendo, no verso 7 ao verso 9. A expressão que aparece aqui no versículo 1, e que nós iremos tomar por empréstimo o próprio texto do versículo 1 para a mensagem desta noite: o Senhor que responda no dia da tribulação. Então, o dia da tribulação, o qual, irmãos, é o dia em que vemos a invencibilidade do Messias, ou seja, do Senhor Jesus. No caso aqui, no Salmo 20, este era o dia em que um reino inimigo se levantou contra Israel e contra o seu rei, a saber, Davi. Então, tal dia trazia angústia, amargura para o povo, ou seja, Israel sabia que nas fronteiras havia um exército forte para guerrear contra o seu povo. Irmãos, aplicando isso à nossa realidade, o nosso dia da tribulação pode ser aquele dia em que más notícias nos alcançam, sabe? Aquele dia que você está em casa e de repente chega aquela notícia que você não espera. Mas também pode ser um dia em que sofremos com a ação maldosa de uma pessoa que quer nos derrubar, ou seja, um dia em que sentimos que o inferno destacou um pilotão maior de demônios para nos assaltar com tantas tentações terríveis. Esse pode ser o dia da tribulação sua. Mas é neste dia que vemos que servimos a Deus, irmãos, a um Deus que é invencível, e é um Deus que é todo-poderoso. Por isso mesmo, neste dia, ou seja, no dia da tribulação, é um dia de buscarmos a Deus. E é exatamente isso que Davi faz. Volte os seus olhos para o verso 1 ao verso 5. O Senhor que responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e no nome do nosso Deus
hastearemos pendões. Satisfaça, Senhor, a todos os teus votos. Antes de partir para a guerra com seu exército, então o rei de Israel, ele tinha de ir ao santuário de Deus apresentar sacrifícios a Deus. Era costume dos reis de Israel naquela época, enquanto orava, pedindo proteção, pedindo vitória contra os inimigos que invadiam as fronteiras de Israel. E nesse exato momento em que ele fazia as suas ofertas de orações a Deus, o povo em alta voz, irmãos, diziam as palavras desse versículo aqui, deste salmo. O rei era a figura mais importante ali, porque, irmãos, neste homem único, um povo inteiro, ele se vê personificado em sua vida nacional sustentada a ele. Então ele é o fôlego da vida do povo, ele é a sombra protetora, ele é a lâmpada de Israel. Veja como a personificação de Davi é importante para Israel, o rei, porque se numa batalha seus inimigos atingissem primeiramente o rei, todo o seu exército se renderia. Então o alvo na guerra era o rei. Os filmes épicos, eles retratam muito bem isso. Você vê, por exemplo, no filme 300, nessa saga, muito interessante essa ideia. Na prática, esse papel, irmãos, acaba sendo grandioso demais para qualquer pessoa, senão o quê? O Messias, tratando-se, portanto, de um prenúncio dele. Esse salmo é um prenúncio do Messias. Então, na batalha, o rei era alvo do exército inimigo que despenderia, irmãos, o maior número de soldados e golpes para derrubá-lo. E se o fizesse assim, então seria vitorioso. E se o rei caísse, o seu exército seria desbaratado, os inimigos venceriam. Então, por essa razão, não somente o rei, irmão, mas também todo o povo, ele buscava, melhor dizendo, a Deus, colocando em Deus tão somente todas as suas esperanças. 6 verbos neste versículo estão conjugados no presente substantivo. Na língua original hebraica, eles indicam essa expectativa que o povo tinha em relação a Deus. O primeiro verbo, irmãos, é responder. Ele está aí no versículo 1. O Senhor te responda. Ou seja, significa, o Senhor conceda um pedido. Então o rei pedia que lhe desse a vitória, e o povo, juntamente com ele, alimentava a perspectiva, irmãos, a expectativa do favor divino. Irmãos, é em Deus que encontramos as respostas para as nossas orações, não somente nele. O segundo verbo, eu falei que era 6, esse é o segundo. O segundo verbo que está aqui ainda no versículo 1 é elevar. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O significado aqui da raiz dessa palavra é engrandecer, é exaltar o nome. Ou seja, exaltar o nome aqui de Deus é o mesmo que exaltar a própria glória de Deus. Assim, o povo clamava com o rei a Deus para que desse a vitória ao rei, pois o nome de Deus estava sobre ele e o povo. Então, se fossem derrotados, o nome de Deus seria envergonhado. Veja, da representatividade, irmãos, de como o nome é importante. Davi, ele personifica a pessoa ali do rei, mas apontando para aquele que viria, para o Messias. Então é na glória do nome de Deus que está a grandeza do seu povo. O terceiro verbo que aparece no nosso texto, agora no versículo número 2, volte seus olhos, do seu santuário que envie socorro. O verbo enviar, na língua hebraica aqui, tem um sentido de... A ideia aqui é exatamente que
o santuário guardava o símbolo da presença de Deus com o seu povo, a saber, a Arca da Aliança. Mais do que de um lugar, e sim de uma pessoa, isto é, o próprio Deus. Então, o povo espera socorro do próprio Deus. E é de Deus somente que devemos esperar o socorro. Então, por isso que esse verbo aqui é interessante. O quarto verbo é suster, ainda no versículo 2, e de Sião, e desde Sião te sustenha. Deus já havia, irmãos, transportado a Arca da Aliança para o Monte Sião, onde estava o santuário de Deus, onde posteriormente fora construído o templo do Senhor pelo filho de Davi, a saber, o rei Salomão. Certamente você já deve ter ouvido essa narrativa que nós vamos trazer aqui à tona. Então, veja só, é a presença de Deus que sustenta os seus servos. Então, a ideia aqui é conceda-te segundo o teu coração. O povo esperava que Deus desse ao rei o que lhe pedira, a saber, a vitória. Irmãos, Davi nunca saiu para a guerra por sua própria vontade. Antes, todas as batalhas em que ele se envolvera foi para defender o seu reino, que estava sob ataque dos inimigos. Em Deus é que deve estar o nosso coração. Para que, irmãos, queiramos apenas aquilo que seja da vontade de Deus. Mas não apenas palavras sendo expressadas, jogadas ao vento, mas de fato isso seja falado com toda a verdade. O quinto verbo que aparece no versículo 4, o verbo realizar, o texto diz, realize todos os seus desígnios. Então a raiz dessa palavra, irmãos, traz a ideia de encher, de completar, de satisfazer. Então isso nos lembra que o povo podia, irmãos, pedir, podia dizer tal coisa a Deus, porque bem sabia que Davi, irmãos, era um homem segundo o seu coração, e por isso mesmo ele não poderia pedir nada, digamos, supérfluo e para a glória pessoal. Somente, irmãos, Deus pode tornar realidade aquilo que o nosso coração anseia. Por isso mesmo, a sua glória deve ser o alvo das nossas petições. E no versículo 5, nós encontramos a expressão máxima da esperança do povo. Enquanto o povo intercedia pelo seu rei, pedindo que Deus satisfizesse, aí ele vai dizer a todos os teus votos, ou seja, o povo tinha a certeza do resultado da batalha. Essa é a ideia. O povo orava, o povo buscava Deus e estava fazendo a coisa certa, correta. Irmãos, toda vez que o povo de Deus se levanta para fazer algo ou aquilo que Deus prescreve na sua palavra, a certeza de que Deus se agrada e a possibilidade de Deus responder. E aí então o retorno aqui é cheio de júbilo. O povo tem a certeza que Deus ia dar a vitória, então o retorno seria cheio de júbilos, uma celebração no nome de Deus pela vitória que ele havia concedido ao seu ungido. Então, irmão, caro ouvinte da palavra de Deus, no dia da tribulação, nós devemos buscar intensamente a Deus e colocar em suas mãos todas as nossas esperanças de vitória. Se você tem esperança de vitória, então coloque nas mãos daquele que pode, de fato, realizar. Então eles tinham em mente que sairiam para a batalha. E como o texto mostra isso? Eles vão dizer, hasteando seus pendões, as suas bandeiras, né? Era muito comum ali as bandeiras, tanto na batalha quanto após, ao vencerem os inimigos. Então, aqui a ideia é, ao voltarem da batalha, eles acreditariam, irmãos, a Deus, todo louvor, toda glória.
pela vitória obtida. E isso é maravilhoso. Você perceber que o povo estava fazendo a coisa certa e ao voltar da batalha, o povo então renderia glória àquele que fez com que o povo vencesse. Aqui eu faço a primeira aplicação para nós nesta noite, do verso 1 ao verso 5. Permita-me, meus irmãos, dizer para você que nos escuta nesta noite, que venceremos a batalha antes de começar, no exato momento em que nós louvamos a Deus por nos conceder a graça de esperarmos em seu poder. Por muitas vezes nós somos ansiosos demais, rápido demais. Queremos que as coisas aconteçam de forma muito prática, muito rápida, instantânea. Muitas vezes nós não obedecemos a lei do Senhor quando Ele manda buscar em oração. No dia em que seu coração estiver cercado por inimigos, no dia em que a tribulação, os ataques se ponham diante de você, ponha-se na presença de Deus e busque-o de todo o seu coração. Buscar a Deus é uma atitude de esperança. Esperar em Deus é uma atitude de confiança. E a outra verdade sobre o dia da tribulação, nós temos do verso 6 ao verso 9. Esse sermão é dividido em 2 pontos. Então, seria confiarmos em Deus. Veja o texto. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitória e a força de sua testa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, da vitória ao Rei, responde-nos enquanto clamarmos. Após a oração do Rei, você tem aqui um clamor sendo feito de forma comunitária. O sacerdote, ele dizia algo, como no versículo 6, como eu já falei aqui outrora, expressando essa confiança em Deus. Agora sei, ó Senhor, salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Irmãos, o reino de Davi, ele foi fundado mediante a vocação de Deus, constituindo ele como rei de Israel. Não foi Davi que se autodeclarou rei, mas foi Deus quem o escolheu e usou o profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel. A aliança que Deus fizera com Davi dera-lhe não só, irmãos, a garantia de que ele venceria os seus inimigos, como também veria seu reino ser perpetuado. Preste atenção, ele veria o seu reino ser perpetuado na pessoa do mais nobre descendente. E quem é? É a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Então, da boca de Deus, Davi recebe aqui a sua convocação das mãos de Deus. Ele recebe também o poder para ter o seu reino estabelecido e mantido, mesmo, irmãos, quando fosse ferozmente atacado pelos seus inimigos. Então, o rei e o povo pediriam a Deus que respondesse então a oração do rei. O Senhor que responda no dia da tribulação. Ele faz essa oração no versículo 1. Agora, o sacerdote, sendo aquele interlocutor, ali ele declara: eu sei que o Senhor respondeu a oração de Davi. Antes, eles pediram a Deus que respondesse ao rei, o seu santuário desde Sião. E agora, eles têm a certeza de que essa resposta é
Irmãos, uma resposta que virá pronta do seu santo céu com a vitoriosa força do seu poder. Irmãos amados, Israel de Deus, aqui você tem a ideia de que o livramento ele é ainda futuro, porém se dá a certeza de que o Senhor ouve e responde ao clamor do rei. Ele faz isso em seu santo trono, nas alturas, em um lugar distante de nós. Por quê? Porque Deus é transcendente. Então, a ideia aqui é que a sua mão direita, e aqui você vê o salmista descreve isso em termos antropomórficos, ou seja, dando aqui uma linguagem, né, de que nós sabemos que Deus não tem mão, Deus não tem olhos, porque Deus é espírito, então por isso ele usa essa linguagem antropomórfica, mostrando o poder e a capacidade de Deus livrar sua mão. Então, confiar em Deus significa apropriar-se das benditas promessas. E você tem aqui, irmãos, algo interessante que Deus já tinha havido feito. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, nós temos, quando Deus estabelece a aliança com Davi, ele prometeu sucesso na batalha. E Davi apropriou-se desta promessa pela fé. Os ímpios, irmãos, o texto diz que confiam em cavalos, em carros, em cavalos, e tão grande quanto a sua loucura em confiar em seus próprios recursos será a ruína deles. Enquanto isso, os filhos de Deus declaram: nós, porém, nos gloriaremos no Senhor, em no nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, o que distingue o povo de Deus dos demais povos é a sua confiança em Deus. Porque o verbo que aparece no texto aqui, gloriar, na língua hebraica, ela traz a ideia de relembrar, recordar, trazer à memória, louvar, a raiz dessa palavra. Então, recordando os poderosos feitos de Deus no passado em nosso favor, certamente, irmãos, nosso coração será tomado de júbilo, certamente será tomado de louvor, de alegria a Deus. Então, o resultado para aqueles que confiam em si mesmo é diametralmente oposto aos dos servos de Deus que neles confiam. Então, há uma contramão aqui a ser seguida. Qual é? Os ímpios se curvam e caem. Essas palavras, irmãos, elas vão descrever aqui aqueles que foram mortalmente feridos, que se curvavam quando recebiam o golpe fatal, e ali mesmo caem e morrem. Você tem a ideia nas batalhas, quando os soldados estão lutando, então o inimigo ferido, então o soldado não deixa ele semi-morto, né? Ele enfia então a espada, ele crava a espada para ter a certeza ali. Essa cena que Davi está retratando exatamente o que acontecia nos campos de batalha. Enquanto isso, né, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. É o que diz o versículo 8. Pela graça de Deus, somos mantidos de pé. E pelo seu eterno poder, somos derrubados, irmãos, por golpes dos inimigos, mas nos levantamos. A nossa suficiência, ela vem tão somente de Deus. E é por isso mesmo que podemos clamar, irmãos, como Israel fez aqui no versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Ó Senhor, responde-nos quando clamarmos. Aqui você tem então, irmãos, a certeza de que Deus escuta a nossa oração. Não aquela palavra de que toda oração que você fizer, todo pedido que você fizer, Deus vai responder. Não, Deus não é obrigado a
responder todos os nossos pedidos, nos dando aquilo que nós pedimos. Não, Deus nos dá porque Ele é bom, do seu ser. Nós vimos hoje na escola dominical acerca da bondade de Deus. Mas Deus então escuta e Ele responde de acordo com os eternos decretos dEle. Se já estiver decretado por Ele, então vai chegar no tempo certo. E aqui eu faço então uma última aplicação para nós nesta noite. Eu digo, irmãos, faço como uma pergunta: a sua confiança ela está em Deus? Ou você tem posto a sua confiança em outros recursos? Mas observe que uma confiança dividida, ela ofende tanto a Deus quanto nenhuma confiança. Pois em ambos os casos você está dizendo que Deus não é suficiente. Somente a fé exclusiva em Deus o honra. Pois além de dizer que Deus é suficiente para o seu servo, também o exalta como o único Deus merecedor de toda a nossa confiança. O coração que não confia em Deus se enfraquece. O coração que não confia em Deus é um coração que está com a possibilidade de cair, de definhar e de morrer. Mas aquele que confia inteiramente no Senhor, Deus tem suas forças renovadas. Ele tem a vida em seu coração. Ele tem o louvor a Deus em seus lábios. Ele louva a Deus nos mínimos detalhes. Ele glorifica a Deus quando ele vê a mão poderosa de Deus em todas as ações. Eu concluo aqui dizendo: ainda há uma lição, irmãos, muito importante que podemos tirar de todo este escopo deste salmo, a saber, o dia da tribulação é um dia para ser enfrentado também na comunhão com irmãos. Davi escreve este salmo para ser entoado pela igreja. E juntamente com toda a congregação, o povo de Deus ali dirigindo palavras a Deus, e Deus então recebeu a intercessão pelo povo, pelo rei, sendo ele mesmo soberano de Israel. Ele estava junto ao povo, sobre ali o seu cetro, e a sua vitória seria a vitória de todo Israel. Mas a partir do versículo 5, todos os verbos aparecem sempre na primeira pessoa do plural, mostrando que estamos no povo, mostrando que se estamos no povo de Deus. A luta de um é a luta de todos. Na comunhão dos santos. Isso é importante para nós. A dor de um é a dor de todos. Por isso mesmo, a vitória de um é a vitória de todos. Pergunto a você: você tem dado o valor devido à comunhão uns com os irmãos? Celebrar suas vitórias ao lado de seus irmãos tem sido tão certo quanto o seu pedido de ajuda e intercessão deles? E voltando a nossa atenção para o Salmo, em especial para a pessoa de Cristo, nas palavras desse Salmo, ele aparece. E é importante lembrarmos que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, se estivermos unidos a Ele pela fé, meus irmãos, a vitória de Cristo não é prometida a qualquer um, mas somente àqueles com quem Ele estabeleceu a sua aliança. Alguns indivíduos vão lançar mão disso de forma indevida, mas a vitória de Cristo não é prometida a qualquer um, mas somente àqueles com quem Ele estabeleceu essa aliança. Então, se você está em aliança com Cristo, com Deus, você está debaixo dessa bênção e ela pode ser aplicada para você, para toda a sua família. Deus abençoe
a sua igreja, que Ele aplique a sua palavra em nós. Nós cantaremos agora um cântico, irmãos, em resposta a essa palavra que acabamos de ouvir agora, e logo em seguida nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, o sacramento.